Olá pessoal, a graça e a paz de Deus, que Deus abençoe você nessa manhã preciosa que Ele preparou para cada um de nós. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus preciosa, inerrante, infalível, toda suficiente para mim e para você. A palavra de Deus é a bússola do crente, então abre o seu coração e deixa falar com você, deixa Deus falar com você. Nós estamos numa série de estudos sobre o livro de Apocalipse, já estamos no capítulo 3 de Apocalipse, fizemos Apocalipse 1, 2, e agora vamos adentrar no capítulo 3. Então abra o seu coração nesse livro fascinante, ao mesmo tempo misterioso, ao mesmo tempo que esclarece e revela muita coisa acerca das coisas que já passaram, estão passando diante dos nossos olhos e que ainda passará no futuro. Então, abra o seu coração, deixa Deus falar com você. Apocalipse capítulo 3. Presta atenção, leitura do texto, explicação e depois aplicação para o nosso coração. Ao anjo da igreja em Sardes escreve estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido e guarda-o. Arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis farei com que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve estas coisas, diz o Amém, o testemunho fiel, o verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí vem o capítulo número 4, que nós vamos ver no outro dia. Tá bom? Então, que lições preciosas nós podemos aprender através desse capítulo 3 de Apocalipse? Apocalipse capítulo 3. Que lições preciosas. O título aqui é As Últimas 3 Cartas do Cristo Vivo. As últimas 3 cartas do Cristo Vivo. Então vemos o cenário aqui primeiramente das cartas.
Apocalipse 2 e 3 apresenta 7 cartas dirigidas por Jesus às igrejas da Ásia Menor. Cada carta segue um padrão. Primeiro, a identificação de Jesus. Segundo, a análise da igreja. Terceiro, uma exortação. Quarto, um convite a ouvir. E quinto, uma promessa ao vencedor. Então, essas 5 características nós podemos observar em todas as cartas pastorais aqui, cartas proféticas, às 7 igrejas do Apocalipse. É interessante que Apocalipse 3 fecha esse bloco com 3 igrejas que representam perfis e desafios extremamente atuais, né? Ou seja, meio que um reflexo da igreja dos dias de hoje. Em primeiro lugar, a igreja de Sardes é uma igreja de aparência morta. Uma igreja de aparência morta. Apocalipse 3, de 1 a 6. Primeiro vemos uma identificação de Jesus, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Os 7 Espíritos simbolizam a plenitude do Espírito Santo. Jesus tem autoridade total sobre a igreja. As 7 estrelas são os anjos, né? Ou os pastores das igrejas locais que estão em sua mão, ou seja, debaixo da autoridade do governo de Cristo. E a aplicação aqui é que Cristo é a fonte de toda a vida espiritual. Sem Ele, não há vitalidade genuína na igreja e na vida dos crentes. Logo em seguida, do 1 ao 2, vemos o diagnóstico de Cristo. Conheço as tuas obras. Tens nome de que vives, mas estás morto. Vemos aqui a reputação versus a realidade. Sardes tinha um nome, fama, reputação de igreja viva, mas estava espiritualmente morta. É interessante que é a igreja do faz de conta. Ativa em programas, mas inativa no poder de Deus. Cheia de atividades, mas vazia de espiritualidade. E as obras eram imperfeitas. Não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus, diz aqui. Havia ação, mas sem integridade. Motivação pura e dependência divina. Não havia, infelizmente, essas características. Aí vemos do 2 ao 3 a exortação urgente, né? Ser vigilante, fortifica o resto. Ou seja, nós vemos um desejo de despertamento, ser vigilante, um chamado para sair da letargia espiritual. Em segundo lugar, consolida o que resta, ou seja, havia ainda um resto que não se havia contaminado, era preciso fortalecê-lo antes que também morresse. Aí vemos em terceiro lugar o texto dizendo, lembra-te e guarda-o, ou seja, um chamado ao arrependimento baseado na memória do primeiro amor e da verdade já recebida. E um aviso solene, virei como um ladrão, o juízo inesperado para os que brincam de ser igreja e de ser cristão. Logo em seguida, do versículos 4 ao 5, vemos o remanescente fiel. Havia alguns que não contaminaram as suas vestes, e eles são a prova de que a graça de Deus sempre preserva um grupo fiel, mesmo no ambiente mais decadente eclesiástico e da sociedade. Então, vemos uma promessa também aos vencedores. Vestes brancas, que são símbolo de pureza, vitória e justiça. Vemos o nome no livro da vida, ou seja, a certeza da salvação eterna. E vemos uma confissão do nome diante do Pai. Jesus será seu advogado no céu. A aplicação para hoje é cuidado com a síndrome de Sardes, né? Igrejas muito ocupadas, que não é uma igreja poderosa, infelizmente. Precisamos checar a nossa realidade espiritual, não apenas a nossa reputação perante os homens. E a pergunta crucial é, o que as pessoas dizem sobre a nossa igreja? Não é essa a pergunta, mas sim o que Jesus diz acerca da nossa igreja. É isso que realmente importa. Segundo pontinho, a igreja de Filadélfia, a igreja de porta aberta, Apocalipse 3, de 7 a 13. Vemos uma identificação de Jesus, né? O santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. O santo e verdadeiro significa que Jesus é a fonte de toda santidade e fidelidade. Ele elogia uma igreja que reflete o seu caráter. Será que nós temos refletido o caráter de Cristo? Temos sido verdadeiramente igreja do Senhor Jesus? Aí logo em seguida vem a chave de Davi, um símbolo de autoridade real, absoluta. Ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. Ou seja, controla o acesso do reino de Deus.
a chave de Davi. Logo em seguida vemos o elogio incondicional no versículo 8. Conheço as tuas obras, tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Ou seja, numa igreja com pouca força. Não era uma mega igreja, uma mega comunidade. Nem tinha grande poder político ou financeiro. Era fraca aos olhos humanos, mas era fiel em dois aspectos fundamentais. Guardou a minha palavra, ou seja, manteve a sã doutrina e a obediência às Sagradas Escrituras. E, em segundo lugar, não negou o meu nome. Manteve uma confissão pública e corajosa de Cristo, mesmo sob pressão e perseguição. É interessante que Deus não usa os gigantes pela sua força, mas sim usa os fiéis pela sua confiança. Aí logo em seguida vemos a porta aberta, no versículo 8 ainda. Eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Esta porta é, antes de tudo, uma porta de oportunidade para evangelização e missão. Cristo dá à igreja fiel acesso às pessoas e aos lugares. A verdadeira eficácia ministerial não vem dos recursos humanos, mas da autoridade de Cristo abrindo essas portas. Logo em seguida, do 9 ao 10, vemos a promessa de vitória sobre os inimigos. O versículo 9 menciona os perseguidores, a sinagoga de Satanás, que se curvarão diante deles. Ou seja, Deus transforma inimizades em reconhecimentos. Logo em seguida, no versículo 10, a promessa de sermos guardados da hora da provação, tribulação futura. Ou seja, a fidelidade nas pequenas provas garantem a proteção de Deus nas grandes provas. Aí logo em seguida, no versículo 11, vemos a exortação final. Conserve o que tens. Venha sem demora, ou seja, a volta de Cristo é iminente. Guarda o que tens. Vemos um chamado para perseverarmos na fé, na palavra e na confissão de Cristo. O maior perigo é abandonar a fidelidade. E logo em seguida, no versículo 12, vemos as gloriosas promessas. Serão coluna no templo de Deus, ou seja, estabilidade, permanência e honra eternas. Terão seus nomes escritos, o nome de Deus estará em nós, pertencemos a Ele, o nome da Nova Jerusalém, somos cidadãos dos céus, e o novo nome de Cristo, uma relação de intimidade única com o Messias. Aplicação para hoje, Deus valoriza mais a fidelidade do que o sucesso conforme os padrões mundanos. A chave do trabalho eficaz está nas mãos de Jesus e não nas nossas estratégias. Em terceiro lugar, a igreja fiel, mesmo sendo pequena, é a que desfruta das maiores promessas de Jesus. Em terceiro lugar, vemos a igreja de Laodiceia, uma igreja morna e autossuficiente, soberba, arrogante. Apocalipse 3, de 14 a 22. Vemos a identificação de Jesus no versículo 14, amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O amém aqui, ele é a última palavra, verdade definitiva. Contrasta com a instabilidade e falsidade dos laodicenses. O princípio da criação significa que ele é a fonte originária de tudo, o soberano. Contrasta também com a autossuficiência soberba desta igreja. Depois, logo em seguida, vemos o diagnóstico aterrorizante, do versículo 15 a 17. Conheça as tuas obras, és morno, ou seja, a condição é morna. Nem fria, como a água gelada das montanhas, nem quente como as águas termais de Hierápolis, uma cidade muito conhecida naquela época por águas termais. Mas a mornidão é inútil e causa náuseas, ou seja, estou a ponto de vomitar-te, diz a palavra. É interessante que o frio pode representar o mundo aqui, a indiferença com relação às coisas de Deus. O quente aqui representa o crente fervoroso. E o morno é o pior estado, aquele que professa a fé sem o fervor genuíno em Deus. É o religioso nominal. Vemos também no versículo 17 a ilusão da autossuficiência, de achar que não precisa de Deus, o grande mal de Laodiceia. Dizes, rico sou, ou seja, uma autoavaliação errada baseada em bens materiais. Laodiceia era um centro bancário e de confecções. E estou enriquecido, diz o texto, ou seja, um sentimento que não precisa de nada. De nada tenho falta, também vemos aqui a autossuficiência, que é o oposto da dependência de Deus, do quebrantamento e da humildade.
E logo em seguida vemos a realidade de Deus. E não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Em outras palavras, espiritualmente estavam em bancarrota, em miséria e em desgraça. Aí vemos no versículo 18 a 19 o conselho amoroso e sábio de Deus. Aconselhe-te. Jesus não o despreza, ele os disciplina e os exorta em amor, no versículo 19. Ele oferece o verdadeiro suprimento para suas falsas riquezas. O ouro provado no fogo, que é a verdadeira riqueza espiritual, a fé genuína, a santidade diante de Deus. As vestiduras brancas, que é a justiça de Cristo, que cobre a nossa nudez espiritual. E o colírio, que é o Espírito Santo, que abre os olhos espirituais do crente. Logo em seguida, o versículo 20, o clamor comovente. Eis que estou à porta e bato. E esta aqui é uma imagem da graça persistente de Deus. Jesus não força a entrada. Ele bate, aguardando uma resposta nossa. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Ou seja, o convite aqui é individual. A decisão é pessoal. Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aqui fala da restauração, da comunhão íntima e alegre com Deus. A promessa ao vencedor está no 21. Assentarei comigo no meu trono. Aquele que se humilha abre a porta para Jesus ser exaltado e reinar com ele por toda a eternidade. Então o contraste aqui é chocante. De ser vomitado da boca de Cristo e de assentar-se em seu trono. E a aplicação para hoje é que a mornidão espiritual é o maior perigo para igrejas prósperas e confortáveis. A autossuficiência é um pecado que cega e empobrece espiritualmente. E a famosa cena de Jesus batendo a porta é dirigida à igreja. Não ao mundo, mas à igreja. E é um alerta solene para aqueles que estão dentro dela, mas sem Cristo no centro dos seus corações. Então, conclusão. Qual igreja somos nós? Somos Sardes, e aqui nos alerta contra o formalismo sem vida. Somos Filadélfia, nos inspira com a fidelidade diante da fraqueza. Ou somos Laodiceia, nos adverte contra a mornidão e a autossuficiência. Então a mensagem final de Apocalipse 3 é um convite urgente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, que cada um de nós examine o seu coração e atenda ao chamamento de Cristo, desperta, guarda o que tens e abre a porta do teu coração. Amém? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Esse é o nosso devocional sobre Apocalipse 3. Você que chegou no finalzinho aqui e não assistiu todo o nosso vídeo, vai ficar à disposição no Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Igreja Casa na Rocha. Ou Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Pastor Giovanni Júnior. Tá bom? Então, siga-nos aí, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, dá um like, aperta no joinha, aperta no sininho. Se você ainda não segue, não é assinante do nosso canal no YouTube, seja nosso assinante, apoie esse canal e ao mesmo tempo receba conteúdos teológicos de Instituto Bíblico exclusivos para a sua vida. Nós temos aí à disposição somente para aqueles que são assinantes do nosso canal PR Giovanni, tá bom? Aqui no link de descrição também tem todas as informações para contribuição. Se levante como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. Desde já nós agradecemos o carinho, o afeto, o amor dos irmãos. No link aqui embaixo tem todas as informações do nosso ministério, horário de culto, endereço da igreja, as informações das nossas mídias sociais. Deixe também seu nome, o seu telefone, se você quiser entrar na lista de transmissão e receber todas as nossas ministrações, todos os nossos devocionais, as informações da nossa comunidade. Deixa aí o DDD, o seu WhatsApp, nós vamos estar te adicionando no nosso grupo de transmissão. E também deixe de onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo e qualquer comentário que você sentir desejo de colocar aqui no link de descrição, aqui nos comentários embaixo, tá bom? Deus os abençoe, um ótimo dia, graça e a paz do Senhor. Quero mandar um abraço para Ana Paula Rossi, o Nando Garcia, Deliane José, a Cida Taiti, nossos amados irmãos estão aqui online conosco. Que Deus os abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Que a graça e a paz de Jesus. Pai, nós queremos encerrar essa live hoje, colocando a vida de cada um dos nossos queridos irmãos diante da tua face, diante do Senhor.
Que o Senhor os abençoe, os guarde, os livre de todo mal. Ó Deus, faça com que cada um deles sejam abençoados, agraciados, protegidos e guardados pelo poder de Deus. Que nos tornemos, ó Deus, como Filadélfia, uma igreja que inspira, fiel ao Senhor, diante de qualquer fraqueza, sempre permaneçamos perseverantes, fiéis ao Senhor. Que não tenhamos um formalismo sem vida, muito menos uma vida de mornidão e autossuficiência contra o Senhor. Pai, pelo contrário, sejamos uma igreja pujante, uma igreja abençoada, filhos e filhas de Deus, cheias do Espírito Santo. Por isso, aviva a tua obra, reacende a chama nos corações, derrama a tua presença abençoadora sobre cada vida, sobre cada pessoa, com milagres, sinais, prodígios, maravilhas, traz a resposta, liberta o cativo, cura o enfermo, sara o ferido, restaura o teu povo e manifesta a tua unção sobre cada um deles. Pai, em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Reacende a chama nos corações que estão se apagando, Pai, e traz o fogo do teu Espírito, consumindo todas as impurezas e ao mesmo tempo renovando os nossos corações na presença do Senhor. É o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém. Grande abraço, Deus os abençoe. Louvado seja o nome do Senhor.